Olá, tudo bem? Aqui é o Gabriel e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a NR31, né, e o que ela não diz sobre a motosserra, motopoda e roçadeira. Antes de a gente falar daquilo que a norma não fala sobre o uso, sobre a utilização desses equipamentos, vamos retomar aquilo que ela trata, aquilo que ela diz sobre esses equipamentos. E ela começa falando da obrigatoriedade dos dispositivos de segurança, que são 6. Independente se a tua motosserra é a motosserra a combustão, motosserra a bateria ou ainda uma motosserra elétrica, independente da marca, independente do modelo, obrigatoriamente, tá? O teu equipamento tem que ter 6 dispositivos de segurança: freio manual e o freio automático, o pino pé corrente, o protetor da mão direita, protetor da mão esquerda, pino pega corrente e ainda o sistema de amortecimento contra a vibração, ou seja, os amortecedores. As motopodas e similares, né, devem possuir ou devem ter esses dispositivos quando, né, for necessário, quando couber a esses equipamentos, motopoda e similares. Aqui então eu tenho uma imagem, né, onde a gente tem a motosserra, onde mostra cada um desses 6 dispositivos. Então a NR31 ela diz, né, da obrigatoriedade da presença do freio manual e o freio automático e do protetor da mão esquerda. Esses 2 elementos de segurança, esses 2 dispositivos de segurança estão localizados aqui. É essa trava que está à frente do cabo dianteiro da motosserra, né, que é segurado pela mão esquerda do operador. Então, toda vez que tu quiser que a tua corrente pare de girar sobre o sabre, tu tem que projetar essa trava através da tua mão para frente. O freio está ativado, freio manual. O freio automático é acionado quando ocorre um rebote. Automaticamente, a trava é impulsionada aqui para frente e ela trava instantaneamente. Ou ainda, ela te protege o quê? Um ferimento contra a tua mão esquerda, tá? Sobretudo, algum objeto que é projetado a parte frontal da máquina aqui, antes desse objeto atingir a tua mão, ela vai esbarrar aqui na proteção da mão esquerda. Então, este elemento aqui, que está descrito na NR31 como um elemento de segurança, ele tem a função de travar a corrente e de proteger a mão esquerda do operador. Outro elemento, um terceiro elemento, é o pino pega corrente. É esse dispositivo que está localizado aqui muito próximo da capa aqui do teu conjunto de corte. Nesse caso aqui, esse elemento, esse pino, ele é um complemento aqui da própria proteção, da própria capa, e tem outros modelos que ele é um parafusinho de alumínio, cuja função é o quê? Caso a corrente rompa, né, ela não atinge o corpo do operador. Então, um terceiro elemento, pino pega corrente. Um quarto elemento é o bloqueio do acelerador. É esse dispositivo que está localizado acima do cabo traseiro. Qual que é a função dele? Evitar a aceleração involuntária da máquina, digamos, durante o trabalho. Ou seja, tu acelerar a máquina sem querer. Ele evita isso, tá? O bloqueio do acelerador. Um quinto elemento de segurança, protetor da mão direita. Essa
é esse dispositivo, essa proteção que está localizado aqui abaixo do cabo traseiro da motosserra. A corrente arrebentou, passou pelo pino pé corrente devido à sua ausência, ou ele está, por exemplo, quebrado. A tendência da corrente é partir, ó, é vir para este ponto aqui, para este lado. Ela vai esbarrar aqui na proteção e não vai atingir a tua mão direita. E um sexto elemento é o sistema de amortecimento, tá? Os amortecedores para reduzir a vibração da motosserra durante o corte, poda, supressão e assim por diante. Geralmente, né, todo e qualquer tipo de motosserra tem 2 sistemas de amortecimento, 2 ou mais, tá? Mas no mínimo tem 2. Um deles está localizado aqui na parte de baixo da máquina, próximo ao conjunto de corte, nessa região aqui, e um segundo elemento, geralmente, ele está localizado aqui, ó, entre a lateral do cabo dianteiro e entre o cilindro, entre o motor da tua motosserra, tá? Independente se a tua máquina for a combustão, se for a bateria ou se for elétrica, obrigatoriamente esses 6 elementos têm que estar presentes no teu equipamento. Isso é muito importante. Agora, o que a NR31 não diz sobre isso? O que ela não fala? Que é muito importante tu ter o conhecimento para te aplicar durante o dia, durante a atividade com motosserra ou motopoda. É o funcionamento desses dispositivos. Então, além de tu saber que ele tem que esses dispositivos têm que estar presentes, tem que fazer analisar, tem que fazer um levantamento, tem que fazer digamos, uma vistoria, um checklist para ver se eles estão, além de eles estarem presentes, se eles estão em perfeito funcionamento, né? Se não está quebrado, se não estão gastos, né? Se não estão quebrados e assim por diante. E desses 6 elementos, né, além de tu verificar visualmente se eles estão ali e estão, digamos, em perfeitas condições, 2 deles tu tem que fazer teste, tá? E esses testes eles variam de uma motosserra para uma motopoda. Por exemplo, o teste do freio, ele só é aplicado para a motosserra. Motopoda não tem sistema de freio do equipamento, somente motosserra. Então, como é que tu testa? Como é que tu verifica se o freio da tua motosserra está em funcionamento? Nós já vimos, né, que a motosserra tem 2 sistemas de freio: freio manual e o freio automático. Aqui, obrigatoriamente, um ponto de bastante atenção, tu vai testar o freio manual, não se testa freio automático. Não se testa freio automático, tu vai testar o teu freio manual. De que forma? Antes de tu colocar a máquina na madeira, antes de tu efetuar o corte, antes de tu efetuar a poda, tu ligou o teu equipamento, tu vai testar o freio. Então tu acelera aí por uns 5, 10 segundos, rotação lá em cima, rotação máxima, dedo acelerador, e tu vai frear de maneira automática a tua motosserra. A tua mão direita está lá no cabo traseiro acelerando e a tua mão esquerda está firme no cabo dianteiro. Tu só vai projetar a tua mão contra a proteção do freio. Vai levar ele um pouquinho para frente até ele travar. Ele travando, a tua corrente tem que bloquear instantaneamente. Ela tem que travar. Ela tem que parar de funcionar. A máquina vai ficar ligada, mas a corrente tem que ficar paradinha, sem se mover. Desta forma, tu garante e é garantido que em qualquer tipo de problema, em qualquer momento que tu precisar travar a tua corrente de maneira manual ou se
porventura tu sofreu um golpe de inércia, um rebote, um contra, um coice, e o freio automático precisar ser ativado, ele vai. Porque o freio é o mesmo, o dispositivo é o mesmo. Só que a forma de acionamento desse dispositivo se dá da forma que tu estás trabalhando com a máquina. O freio manual é de maneira, como o próprio nome diz, de maneira manual. Tu voluntariamente vai travar a corrente, né, projetando, forçando a trava para frente até a corrente parar, ou de maneira, digamos, involuntária, quando é o rebote, o coice, automaticamente a motosserra, a máquina entende que ela tem que travar instantaneamente. Então, por isso que é importante que toda vez que tu for ligar a máquina, na primeira vez ao dia, tu faça o teste do freio manual. Travou, é a garantia que o teu freio automático também vai funcionar em caso de rebote, em caso de coice, né? E assim por diante. É importante, sempre faça o teste do freio. E o teste do bloqueio do acelerador. Esse teste do bloqueio, ele vale tanto para motosserra quanto para motopoda, porque as duas máquinas, os dois equipamentos possuem esse dispositivo de segurança, né? Que está onde? Ligado no cabo traseiro, né? Na parte de cima nós temos esse elemento, o bloqueio do acelerador, e na parte de baixo do cabo traseiro nós temos o acelerador. Parte de cima, bloqueio do acelerador, parte de baixo, acelerador. Qual que é a função desse bloqueio do acelerador? É evitar que de maneira involuntária, de maneira sem querer ou por conta própria, a máquina saia acelerando. É um risco, né? É perigo. Então, esse bloqueio, ele permite que a máquina que a corrente, na verdade, comece a girar a partir do momento que, simultaneamente, tu acelere a máquina e pressione o bloqueio ao mesmo tempo. Ou seja, toda a palma da tua mão tem que estar envolvendo o cabo traseiro. Parte interna, acelerador. Parte superior, o bloqueio do acelerador. Dessa forma, tu não vai ter problema. Ela não vai prender a aceleração se tu não pressionar o bloqueio do acelerador. Isso vale tanto para a motopoda quanto para a motosserra. Então é fundamental. Isso a ENET31 ela não trata, ela não diz que é importante tu fazer esses dois testes, porque isso está aplicado diretamente na segurança da atividade. Freio e o bloqueio. Sempre testar antes de iniciar a tua atividade. E o que a NR31 fala ainda sobre motosserra ou motopoda? As questões ligadas ao curso, a capacitação. Ela diz que todo profissional, todo trabalhador, todo operador que manuseie esse equipamento, seja motosserra ou uma motosserra, tem que passar por um treinamento com carga horária mínima de 16 horas, Esse treinamento, essa capacitação, esse curso, ele pode ser dividido, tá, digamos, em treinamento presencial ou semipresencial. Tá? Pode linkar essa carga horária nesse tipo de, digamos, nesse formato, presencial ou semipresencial. E o conteúdo, né, a ser abordado nessas 16 horas é aquele conteúdo que está no manual de instrução da máquina e, além disso, tem que ter conteúdo prático. Tá? Então aqui a norma diz que obrigatoriamente tem que ter atividade prática na operação desses dois equipamentos, motosserra e motopoda. E o que tem que ter nesse conteúdo prático? Tá? Tem que ter três tipos de atividade.
nós temos que tratar sobre a segurança da atividade, sobre a tecnologia, sobre as técnicas de corte e sobre a ergonomia da atividade. Dentro da segurança, o que tem que ser trabalhado? Tá? O que tem que ser colocado para o aluno, né, para o operador? Os riscos no uso da motosserra e da motopoda, tá? Entre elas, ruído, vibração, queimaduras, partes cortantes, manuseio de combustíveis e lubrificantes e ainda a fiação da corrente da motosserra. Além da segurança, além dos riscos, as técnicas de corte, as tecnologias de corte de uma árvore, incluindo a derrubada, direcionamento de queda, remoção de árvores cortadas que permanecem suspensas por galhos de outras árvores, as chamadas árvores engaioladas, desgalhamento, as técnicas de desgalhamento, as técnicas de traçamento e ainda as técnicas de toragem. E, por fim, né, a ergonomia, o posicionamento, a postura, né, que o operador tem que ter com a máquina em mão, né, com a máquina em mãos, né, para garantir o que é uma segurança e uma saúde na execução da atividade, com motosserra e com motopoda. Agora, importante, o que a NR 31 não diz sobre isso? O que ela esqueceu de trazer para nós, que é fundamental, extremamente importante a gente ter o conhecimento e, além de ter o conhecimento, aplicar isso em campo. Os itens referentes à legislação. Né? Quando a gente fala em lei, com motosserra, motopoda, o que vem na cabeça? Licença do IBAMA. Né? A licença de porte e uso da minha motosserra, a licença de porte e uso da minha motopoda. E aqui tem um parênteses muito importante mesmo. Tá? O IBAMA, tá? Na sua portaria lá, número 149 do ano de 1992, determina que somente é obrigatório o registro da motosserra, ou seja, somente é obrigatório eu licenciar, eu ter a licença de porte e uso da minha motosserra ou motopoda, tá? Cujo equipamento seja movido a combustão, tá? Ou seja, gasolina. Dito isso, motosserra a bateria e motosserra elétrica, tá? Devido a essa portaria, estão dispensadas de registro junto ao IBAMA. Ou seja, não precisam estar licenciadas no IBAMA equipamentos, motopoda e motosserra, que sejam movidas a bateria ou a energia elétrica. Somente motosserras e motopodas a combustão. Além dessa obrigatoriedade do registro, esse registro é importante e eu tenho que estar com ele junto do meu equipamento durante o transporte da máquina e durante o uso lá em campo, na realização da minha atividade. Eu tenho que ter um conhecimento também da legislação que se aplica ao próprio manejo, né? Se é uma árvore nativa ou se é uma árvore exótica, se eu vou fazer uma poda ou se eu vou fazer uma supressão, eu preciso de uma autorização ambiental, eu preciso de uma autorização florestal para executar essa determinada intervenção. Se eu precisar, como é que eu faço para obter? O que eu tenho que atender para ter essa licença? É uma licença no âmbito do município ou a nível estadual? Então, esse conhecimento tem que ter, porque eu não posso sair cortando qualquer coisa. O uso da motosserra não me dá direito a fazer nada. Eu tenho que ter o quê? As licenças florestais, as licenças ambientais que se aplicam à espécie que eu vou manejar. Então, tem que ter o conhecimento dessa legislação também. Crimes ambientais. Lei 9.605 de 1998. Lei dos crimes ambientais. Lá está descrito artigo por artigo, em função da atividade que eu estou executando,
o que eu posso sofrer de penalidade se eu não atender a legislação. Então, só nesse ponto aqui, né, ligado para a motosserra e motopoda, nós temos que atender a legislação do IBAMA e a legislação que se aplica ao corte e poda de árvores. Se eu preciso não ter licença. Porque se eu for pego, por exemplo, utilizando a motosserra sem a licença do IBAMA, ou podando ou cortando uma árvore nativa, por exemplo, onde eu preciso ter licença e eu for autuado pelo órgão ambiental, né, eu vou responder de acordo com a lei dos crimes ambientais. Eu posso perder meu equipamento, eu posso ter ele apreendido, né, eu posso pagar multa, reparar o dano que eu causei, dependendo da gravidade, posso até ser preso. Então é importante ter esse entendimento. E isso, a INR 31 também, ela não passa para nós. Ela não coloca, mas é importante a gente ter esses pontos, né, digamos, diretos na aplicação no uso da motosserra. Ela também não fala nada sobre a obrigatoriedade e a importância do uso dos EPIs. Nós temos uma série de normas que tratam da importância de eu estar usando os EPIs. Só que a 31 não diz sobre isso. Quais são os EPIs? Qual que é a vestimenta de proteção do operador de motosserra, por exemplo? Qual que é a vestimenta de proteção para o operador de motopoda, quando vai fazer uma poda ou uma supressão? Capacete, protetor facial, protetor auricular, óculos, luva, camisa anticorte, calça anticorte, perneira, sapato de proteção e por aí fora. Então é importante, do ponto de vista da minha saúde, né, e da saúde das pessoas que estão envolvidas na atividade, fazerem uso também dos EPIs. Isso dá uma garantia maior da execução de uma atividade, digamos, mais correta, mais segura, mais produtiva. Questão dos EPCs, né? Equipamentos de proteção coletiva. Quais são os EPCs recomendados a serem utilizados durante, por exemplo, supressão de uma árvore? Dependendo das características da árvore, eu posso ter que usar uma alavanca, eu posso ter que usar uma cunha de abate, eu posso precisar, por exemplo, de uma talha, de uma corda, de uma cinta catraca, de uma foice, né? E assim por diante, de um cone, de uma fita de sinalização para mim isolar a área de trabalho. Isso também é o uso da motosserra. E a INR 31 não trata sobre isso. Então é importante também a gente ter esse entendimento. Planejamento, né? 31 não fala nada sobre isso. Absolutamente nada. O que eu estou trazendo aqui para vocês é o que está descrito na íntegra na INR 31. Ela não fala nada sobre, por exemplo, de preparação do serviço, de organização da atividade, ou seja, tu planejar, identificar os riscos, perigos, medidas de controle, ou seja, de tu mapear a tua atividade, fazer uma avaliação do ambiente que tu vai trabalhar, atividade que tu vai desenvolver, características da árvore, do terreno, do clima, tipo de equipamento mais indicado para o tipo de indivíduo que eu vou manejar, se eu estou ou não se eu estou ou não de saúde boa para executar a atividade e por aí fora. Então é importante também tu saber como planejar a tua atividade. Isso é importante. Também ela fala sobre motopoda, mas não diz nada sobre poda. Motopoda é um equipamento utilizado para fazer poda de galhos, né? Cortar galhos de uma árvore, com muito mais produtividade, com muito mais agilidade. E aí? Como é que se poda uma árvore? Ela não fala nada da questão técnica, da questão de além da técnica, por exemplo, de como fazer, né? De como fazer a poda em si, né? Preservação de cristicular, tirar o peso do galho, não lascar, não deixar toco. Então isso também a INT1 ela não trata, ela só diz o quê? Que é o equipamento utilizado para fazer poda. Agora, como
utilizar ele a favor do meio ambiente. Então isso é importante também a gente ter esse entendimento. E resíduos. Toda intervenção, poda, supressão em ambiente urbano ou ambiente rural gera resíduo. O que eu faço, o que fazer com esse resíduo que tu gerou na tua poda em área urbana, na tua supressão em área urbana em função de uma árvore de risco, ou por exemplo numa limpeza de faixa em área rural. O que fazer? Como tratar? Como acondicionar? Como transportar e onde descartar? Então isso também faz parte do manejo. Nós temos que ter esse conhecimento, né? O destino final desse material. Isso é extremamente importante também. Agora, sobre roçadeira. Né? A roçadeira é o equipamento utilizado, o próprio nome diz, para fazer a roçada de vegetação. Né? Terrenos, parques, jardins, praças, né? E por aí afora. Então, assim como a motosserra e a motopoda, no manejo de árvores, a roçadeira também se aplica a essa atividade. E o que a NR 31 fala sobre a roçadeira? Assim como existe a obrigatoriedade do curso para manusear a motopoda, manusear motosserra, existe a obrigatoriedade de curso para te manusear a roçadeira, com carga horária mínima de 4 horas. Essa carga horária ela pode ser, né, trabalhada em treinamentos presenciais ou semipresenciais, tá? Conforme o conteúdo programático que está no manual de instrução de cada um dos equipamentos. Então, qualquer profissional, qualquer trabalhador, qualquer operador que durante a sua atividade diária utiliza uma roçadeira, obrigatoriamente, pela ENE 31, tem que passar por um treinamento, né, com carga horária mínima de 4 horas. O que agora ela não diz sobre essa questão? Que é importante também a gente refletir. Tá? Ela não traz na ANR a obrigatoriedade da atividade prática. Tá? Ela diz o quê? 4 horas de conteúdo, e o conteúdo tem que estar descrito no manual de instrução. Ela não diz que tem que ter atividade prática. E isso é um erro. Tem que ter sim atividade prática para manuseio de roçadeira. E eu entendo que 4 horas é insuficiente. Tu aprender o básico para que a partir daí tu consiga desempenhar uma atividade segura com a roçadeira. Então é insuficiente a carga horária de 4 horas, mas é o que a norma coloca para nós, tá? Mínimo de 4 horas, mas já fique sabendo que é importante que seja mais, tá? E também sempre fazer atividade prática com esse equipamento também. E um ponto bem importante, né? Isso a gente só consegue identificar onde? Na prática, tá? Porque em lugar nenhum tu vai encontrar essa informação. Por isso que é importante, né, a atividade prática nos cursos com esses equipamentos. Por que eu falo? Porque ali está descrito o tipo de terreno. Porque em função do tipo de terreno que tu está trabalhando, tu vai usar uma ou outro tipo de roçadeira. Hoje nós temos 3 tipos de roçadeira. Nós temos roçadeira com empunhadura lateral, tá? E roçadeira com guidão, tá? E roçadeira costal. Independente, tá, de qual roçadeira que tu vai estar utilizando, é importante tu saber qual terreno que tu vai manusear esse equipamento. Se tu tiver um terreno plano, tá, ou levemente ondulado, é indicado que para este ambiente tu utilize ou uma roçadeira com guidão ou uma roçadeira lateral. Terrenos mais ondulados, com inclinação acentuada,
obrigatoriamente o indicado, que é uma roçadeira costal. Isso a ENR31 ela não trata, ela não traz para nós. E aliás, tu não vai encontrar essa informação, né, em nenhum manual de instrução de equipamento. Então é importante dar essa informação. Para cada tipo de terreno, tem um tipo de roçadeira a ser utilizada. Terrenos planos ou terrenos ondulados. Terrenos planos, ou roçadeira com guidão ou lateral, e terrenos inclinados, de maneira bem acentuada, tá? É roçadeira costal. Essa ENR31 ela passou por uma transformação muito grande, né? Uma ampla revisão agora em outubro, né? No ano 2020, em outubro ela foi finalizada. Tá? E para quem já conhecia a ENR31 anterior, ela trazia a obrigatoriedade do curso de motosserra com carga horária de 8 horas. Tá? Então, ela passou de 8 para 16, incluindo a motopoda, né? E na NR anterior, não falava nada sobre roçadeira. E foi incluída agora também a obrigatoriedade do curso de roçadeira. Tá? Então, é importante, tá, que a gente tenha esse entendimento para estar aplicando as informações mais corretas, né, na atividade. E só para você, né, para te ver, tem muita informação importantíssima, né, com aplicação direta para a nossa atividade que a ENR31 não traz. Ela não trata para o uso de motosserra, motopoda e roçadeira. Então não vamos ficar somente atrelado a seguir o que a 31 fala. Né? Nós temos que buscar outras normas, outras leis, outros procedimentos, né, que de maneira conjunta, né, trazem todas as informações, todos os conhecimentos que são necessários nós termos, né, para aplicar, fazer a atividade da maneira mais correta possível. Não fiquem somente na ENR31. Tá? Não fiquem. A ENR31 é que diz que é obrigatório o treinamento. Isso não se discute. Tá? Agora, que tipo de informação que eu vou passar para o meu aluno no treinamento? Ou que tipo de informação eu tenho que buscar no instrutor para eu estar bem capacitado? Tá? Então isso é importante. A ENR31 ela fixa a obrigatoriedade de treinamento: motopoda, motosserra e roçadeira. Agora ela está muito longe de trazer para nós todo aquele conteúdo que nós precisamos. Tá? Então busquem manual de instrução da máquina, né? Livros, apostilas, são outros procedimentos, tá? Para que de maneira conjunta a gente consiga absorver, compilar todas essas informações, absorver essas informações e aplicar em campo. Isso é muito importante. Foi isso que eu quis, que eu fiz, que era o meu objetivo, né, de colocar nesse vídeo aqui para ti, tá? Feito isso, então, se tu trabalha com manejo de árvores, tá? Se tu gostou desse vídeo, tá? Eu tenho um grupo no Telegram, vou deixar a descrição aqui embaixo, o caminho para fazer como acessar ele, onde nós temos lá um outro grupo de profissionais que também atuam, né? Onde eu coloco conteúdo, né, diariamente de qualidade ali dentro, para a gente estar sempre trocando ideia, trocando informações e contribuindo, né, para um trabalho mais correto, mais seguro no manejo de árvores. Tá? Se tu gostou desse vídeo, coloca um comentário, se tem alguma dúvida, curte. E se tu conhece alguém aí que poderia receber esse conteúdo também, compartilha para tá ajudando.
também esse pessoal que trabalha aí com manejo. Tá bem? Vou deixar aqui também na íntegra, aqui abaixo, a NR 31, tá? A nova redação da NR 31. Tá bem? Obrigado, abraço e até a próxima.